E aí, galera, beleza? Antes de iniciarmos nosso vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber novas notificações e vai deixando logo o seu joinha, legal? O assunto de hoje, portanto, é quadriláteros notáveis. Bom, para constar, quadrilátero é todo e qualquer polígono que possua exatamente 4 lados, legal? Temos um exemplo aqui, o quadrilátero ABCD, tá ok? Temos 1, 2, 3, 4 lados, bora nomear aqui. Quem seriam, portanto, os lados desse quadrilátero? A gente tem aí o lado AB, como um segmento de reta, o lado BC, o lado CD e o lado AD ou DA, como queira, tá? Não faz diferença. Note ainda que temos os ângulos internos ou ângulos do quadrilátero, né? A gente tem o ângulo do vértice A, ângulo do vértice B, ângulo do vértice C e o ângulo do vértice D. Destacando de vermelhinho aqui para ficar bonito, tá aqui, ó, ângulo do vértice A, ângulo do vértice B, ângulo do vértice C e aqui ângulo do vértice D. Tá legal? Então vamos chamar aqui de ângulos vértice A, ângulo do vértice B, ângulo do vértice C e ângulo do vértice D. Bacana? Uma propriedade com relação a esses 4 ângulos internos de todo e quaisquer quadriláteros é que a soma desses ângulos resulta sempre em 360 graus. Então, somado o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C mais o ângulo D, a gente vai ter um total de 360 graus. A brincadeira que eu sempre gosto de perguntar é por que a soma dos ângulos internos de todo e qualquer quadrilátero resulta em 360? A gente pode fazer uma brincadeira aqui com triângulos, né, a partir das diagonais do quadrilátero. Se a gente divide, portanto, esse quadrilátero pela diagonal BD, observe só, acabamos tendo, portanto, 2 triângulos, né? Então seria 180 do triângulo aqui superior, mais 180 desse triângulo aqui inferior, 180 mais 180 resulta em 360. Outros 2 elementos, né? Outro elemento, na verdade, do quadrilátero que a gente pode destacar é o que a gente vai chamar carinhosamente de diagonais, tá? Para o quadrilátero, o que vai ser uma diagonal? Vai ser um segmento de reta que une um vértice a um vértice oposto, ou, se preferir, liga um vértice a um vértice não adjacente ou não vizinho, como queira, tá ok? Então, tem uma diagonal que parte de D e vai até B, seria a diagonal BD, e temos ainda a diagonal que parte do vértice A e vai até o vértice C, tá legal? Então, todo quadrilátero possui 2 diagonais, diagonal BD e aqui o que eu chamei carinhosamente de diagonal AC, legal? Agora a gente vai juntar esses quadriláteros em grupos de acordo com algumas qualidades que esses quadriláteros possuem, tá ok? O primeiro quadrilátero que a gente vai tratar, portanto, é o trapézio. Veja bem aí. Falando então de trapézio, galera, o que seria um trapézio? Trapézio é um tipo particular de quadriláteros que apresenta um par de lados paralelos, tá? A gente vai chamar esse quadrilátero aqui, os vértices carinhosamente de E, F, G e H. Observa, por gentileza, esse trapézio possui esses 2 lados paralelos, esse quadrilátero possui 2 lados paralelos. Destacando aqui pra gente, ó, o lado EF é paralelo, esse símbolozinho aqui, né, significa paralelo, é paralelo com o lado HG, tá ok? Então, se a gente apresentar um par de lados paralelos, é o suficiente para o cara ser chamado de trapézio, para o quadrilátero ser chamado de trapézio. Detalhe importante que eu não posso deixar de ressaltar. Os lados paralelos, eles recebem o nome de bases, tá ok? Então eu tenho aqui uma base que eu vou chamar de Bzão, tá? Em alusão à base maior, e uma outra base que eu vou chamar de Bzinho, em alusão à base menor. Bacana, pessoal? Bom, em se tratando de altura do trapézio, o que vem a ser a altura do trapézio? Seria a distância
entre as duas bases, tá ok? Por que eu estou falando de altura exatamente agora? Porque para calcular a área do trapézio, o procedimento para calcular a área vai ser a média das bases multiplicado pela altura, ou se preferir, base maior mais base menor, vezes a altura, tudo isso ainda sobre 2, tá ok, pessoal? Assim determinamos a área de todo e qualquer trapézio. Legal até aí? Agora, em relação aos ângulos internos, por ser um quadrilátero, como a gente viu anteriormente, a soma dos 4 ângulos internos seriam 360. Mas uma propriedade aparece aqui para os quadriláteros que serão chamados de trapézios. Que propriedade angular seria essa? Os ângulos que estão em bases diferentes e colados ou adjacentes a um mesmo lado oblíquo, são suplementares. Como assim suplementares, tio? A soma resulta em 180. Observe, esse ângulo E e esse ângulo D, esse ângulo H estão em bases diferentes e colados, adjacentes a um mesmo lado oblíquo. Quando eu falo lados oblíquos, temos as bases, que são os lados paralelos, e temos 2 lados oblíquos. Os ângulos que estão colados, adjacentes a um mesmo lado oblíquo e em bases diferentes, somados resultam em 180. Então, a gente pode ter aqui que a soma do ângulo E com o ângulo H igual a 180. Observe, por gentileza, do outro lado aqui, o lado FG, a gente pode sugerir também que o ângulo F e o ângulo G, que é esse cara de cá, eles são adjacentes a um mesmo lado oblíquo e estão em bases diferentes. Dessa maneira, a soma do ângulo F com o ângulo G também resulta em 180 graus. Verificando, portanto, a soma dos 4, 180 mais 180, teríamos, de fato, os 360. Beleza? Agora, olha aí, pessoal, em se tratando ainda de trapézios, eu tenho aqui 3 classificações para trapézios. O trapézio escaleno, o trapézio isósceles e o trapézio retângulo. Escaleno vai ser o trapézio em que os lados oblíquos possuem medidas diferentes. Então, observa, o lado EH e o lado FG, eles têm medidas diferentes. Daí, o nome trapézio escaleno. Legal? Falando do trapézio isósceles, pessoal, todas as propriedades que a gente já falou daqui para trás são válidas, A soma dos 4 ângulos internos seria 360. A área é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Esses 2 ângulos aqui, adjacentes ou colados ao mesmo lado oblíquo, somados também dão 180. Mas um outro detalhe importante acontece no trapézio isósceles. O que vem a ser um trapézio isósceles? Trapézio isósceles é o trapézio em que os lados oblíquos têm medidas iguais. Uma coisa interessante a gente deve comentar com relação aos ângulos, tá? Os ângulos da mesma base de um trapézio isósceles, eles possuem medidas iguais. Então, esse ângulo aqui e esse ângulo de cá, tá? Por pertencerem à mesma base, no caso, a base maior, eles têm medidas iguais, tá? Se a gente chamar aqui de alfa, aqui também vai ser alfa. Bom, mas se a gente pensar na base menor, vou chamar aqui de Bzinho, os ângulos adjacentes ou os ângulos colados na mesma base, na base menor, também possuem medidas iguais. Se a gente chamar esse cara aqui de θ, esse aqui também vai ser θ. Legal? Importante é ressaltar, bem como a gente viu aqui no exercício anterior, 2 ângulos adjacentes ou colados a um mesmo lado oblíquo e em bases diferentes serão suplementares. Então, a soma de alfa com θ resulta em 180. Do lado de cá, a mesma coisa, 180 mais 180, temos os 360. Beleza, pessoal? Bom, falando, portanto, de trapézio retângulo, são os 3 tipos de trapézio que a gente vai destacar. Trapézio retângulo é o trapézio que possui ângulo reto, tá? Então, tá aí, 2 lados paralelos, ou um par de lados paralelos, acarreta ser um trapézio. Tendo um ângulo reto, pessoal, eu vou chamar de trapézio retângulo. Agora, observa com carinho.
colados no mesmo lado oblíquo e em bases diferentes, a soma deve ser 180, bem como a gente viu anteriormente. Se a soma tem que ser 180, olha que interessante. Se eu falo que o trapézio possui um ângulo reto, seguramente deve possuir dois, beleza? Sem mais para trapézio, bora falar de um outro quadrilátero agora. Pois bem, apresentando para vocês mais um quadrilátero, é o paralelogramo. Só para constar, senhores, eu tenho 4 lados, então isso é um quadrilátero. Observe que eu tenho um par de lados paralelos, então isso é um trapézio, tá ok? Como além de um par de lados paralelos, a gente tem 2 pares de lados paralelos, fica então a sugestão de nome paralelogramo. O que vem a ser um paralelogramo? É um quadrilátero que possui 2 pares de lados paralelos. Legal? Pessoal, olha só. Observando detalhes no paralelogramo. Os lados opostos têm medidas iguais. Esse cara aqui, igual a esse cara de cá, e esse ladinho aqui, igual a esse lado de cá. Bem como a gente observou um par de lados paralelos, na verdade são 2, né? Pelo fato de ter um par de lados paralelos, isso é um trapézio. E se é um trapézio, esse cara aqui é igual a esse ângulo de... Opa, igual não. A soma dos dois, na verdade, resulta 180, não é isso? Foi isso que a gente viu em trapézio. Da mesma maneira, pessoal, esse carinha aqui somado com esse cara de cá também dá 180. Agora, uma coisa que não acontecia no trapézio e que vai acontecer pra gente no paralelogramo é que os ângulos opostos, eles têm medidas iguais, beleza? Os ângulos opostos de um paralelogramo possuem medidas iguais. Note que isso não acontecia no quadrilátero, que é puramente um trapézio, tá ok? Agora, com relação a diagonais. Bom, vamos escrever isso aqui para ficar bonito? Chamando, portanto, de A, B, C e D, a gente pode sugerir que o ângulo do vértice A é igual, né, tem medida igual ao ângulo do vértice C, bem como o ângulo do vértice B tem a mesma medida do ângulo do vértice D. Legal? Nota que isso não acontecia para o trapézio. Agora, com relação a diagonais, a gente vai ter aqui, ó, a diagonal BD, vamos colocar ela de roxinho para ficar bonito, tá? E tem a diagonal AC. Eu quero que vocês observem com carinho, claro que a figura é meramente ilustrativa, mas salta aos olhos, as diagonais do paralelogramo, elas não necessariamente possuem medidas iguais. Mas uma curiosidade muito legal acontece. Quando elas se interceptam, quando elas se cruzam, quando elas se cortam, como queira, as diagonais se interceptam segundo o ponto médio. O que é isso, tio? Elas se dividem ao meio. BM, portanto, fica com a mesma medida de MB, tá? E AM, que é esse pedacinho aqui, fica com a mesma medida de MC. As diagonais, embora não necessariamente tenham a mesma medida, elas se dividem no ponto médio, se dividem ao meio. Legal? Em se tratando de área, pessoal, como que eu vou calcular a área de um paralelogramo? Eu posso escolher um lado qualquer para a gente chamar de base, tá? Então vamos chamar esse carinha aqui, ó, de Bzinho. Escolhido esse lado AB para ser a base, entender-se por altura a distância entre os dois lados paralelos, ou entre as duas bases, como queira. Falando de área de paralelogramo, teremos base vezes altura, tá ok? Paralelogramo, sem mais para comentar por enquanto, vamos falar de um outro quadrilátero muito legal.